Bom, São Paulo hoje então tem a nossa live, tem o jogo contra o O'Higgins. Qual que é a importância que São Paulo está dando para a Sula, Hernan? Virou assim? Tem esse foco assim ou hoje não? Tanto que hoje joga com o time considerado principal, né? O Caleri volta, Luciano estão trabalhando para ele voltar também no time. Então, assim, o que é importante a gente falar é que, assim, como diria Bruno Andrade, para além da Sul-Americana, do São Paulo criar aquela gordura, fazer 6 pontos, precisa vencer diante do seu torcedor para não ter a pressão que já está muito grande em Roger Machado e na diretoria, vamos colocar Rui Costa. Então, assim, hoje, depois do resultado contra o Vitória, foi um resultado muito ruim, onde São Paulo não teve atuação, São Paulo foi tic-tac, como disse o próprio Jair Ventura, poderia ter sido mais, e aí o Roger, no discurso do Roger, o jogo foi equilibrado, aquela coisa toda, foi um gol assim, gol assado. Não estou criticando aqui a fala do Roger, mas ela é um pouco desconectada daquilo que o torcedor viu no jogo do Barradão. Então há sim uma pressão nos bastidores em cima do trabalho do Roger, né? Uma inquietação de bastidor no Morumbi, de pessoas próximas ao presidente Macis, pedindo para trocar. E tá assim, desse jeito. Ah, mas por que tá pedindo para trocar? Porque tem um técnico que foi campeão com o São Paulo que está livre no mercado, que é o Dorival. Então há uma pressão. Vocês vão deixar outro clube trocar de treinador e levar o Dorival? Essa é o questionamento interno no São Paulo de pessoas próximas do Macis. E essa pressão naturalmente cai sobre o Roger, né? E Rui Costa, que foi quem acabou escolhendo, bancando, óbvio que junto com o Macis, com o Rafinha e tal, mas foi quem deu a cara na coletiva para defender a contratação do Roger quando saiu o Hernan Crespo. Então há uma pressão hoje em cima e o torcedor pede a saída do Roger e naturalmente uma saída do executivo de futebol. Então esse jogo de hoje contra o O'Higgins, ele tem algo além do resultado em si e de criar 6 pontos e sair na frente no grupo da Sul-Americana. É vencer no Morumbi diante do torcedor e convencer esse torcedor. A vitória contra o Cruzeiro foi uma vitória que, não, beleza, vamos dar um voto de confiança. Aí daqui a pouco, o O'Higgins foi um jogo que, a Sul-Americana foi um jogo que não dá nem para contar, pelas condições climáticas e tal. Mas o jogo contra o Vitória é assim, o tanque do Roger tá muito vazio. Então assim, se ele vai lá, acelera, coloca um pouquinho, vai até o limite. Parece que vai entrando na reserva sempre, não, né? Eu diria para vocês assim que quando ele vence o Cruzeiro e vence a Sul-Americana, vai para a reserva. Só que aí a derrota pro Vitória, o tanque fica vazio de novo. Mas ele já chegou no São Paulo, como até você falou, com o tanque vazio de uma certa maneira. Cara, eu vou dizer uma frase aqui. O Roger Machado, que pode repercutir, não tem problema nenhum. Eu falo isso porque eu ouço muito nos bastidores e tal, e converso com muita gente de São Paulo. Roger Machado chegou ao São Paulo demitido. Isso é bem pesado. Então, quer dizer, ele vai precisar ter uma sequência de 4, 5 jogos, 4, 5 vitórias ou jogos... Um clássico, ganhou... vamos pegar uma sequência a partir... Vamos pegar a partir de hoje? Isso, venceu o Vasco no fim de semana. Que é difícil porque é lá, né? É lá em São Januário. Sim. Venceu hoje o O'Higgins, fez 6 pontos. Venceu o Vasco. Vence a primeira da Copa do Brasil contra o Juventude, que é um time que é chato e já eliminou São Paulo. Mas é no Morumbi esse jogo. O primeiro jogo é no Morumbi. Aí você tem que vencer o Mirassol. Também no Morumbi. Não é no Morumbi, no Guarani, lá no Guarani. É verdade, ele falou aqui. Mudou. Lá no Brinco de Ouro. E aí depois você vai para o Clássico no dia 10 de maio, contra o Corinthians, em Itaquera, lá na Neoquímica Arena, vencendo. Se o São Paulo pega um elevador e começa a ter uma sequência de vitórias, o bastidor dá uma acalmada, o tanque do Roger fica cheio. Só que assim, se ficar um 880 do jeito que tá... Então, mas aí é o seguinte, o natural é que o São Paulo, como qualquer equipe, oscile.
Ganha um jogo aqui, ganha Claro, outro ali, empata, é um time de perde. formação, mas o problema Quem não vai oscilar é o Palmeiras e o Flamengo, e olhe lá. O problema é que quando você tem um treinador que ele já chega com uma rejeição gigantesca, não adianta, não tem tempo. Não tem tempo. E aí entrou um ingrediente maior dessa questão do tanque, que é o Dorival no mercado. É uma sombra, né? É gigantesca. Agora sim, vamos fazer um exercício aqui muito, muito simples. Ao invés de ter contratado o Roger Machado, tivesse contratado o Felipe Luiz ou o Arthur Jorge, que era impensável, mas vamos trabalhar, vamos fazer esse exercício. Se o São Paulo tivesse perdido para o Vitória da maneira que perdeu, se tiver empatado com o Higgins e perdido para o Vasco, calma, o time está em formação, temos que trabalhar e tal. Se é o Roger, tchau, Roger. Do tipo, vamos confiar porque vai ter a paralisação para a Copa, vai ter um mês de trabalho ajustar, e tal. pode ter uma janela com reforço. Esses caras chegariam em São Paulo todos respaldados já, ainda mais total. pelo trabalho que eles fizeram. O Roger, ele já chegou com uma rejeição muito grande, né? Eu falei até com uma pessoa de São Paulo nos últimos dias, assim, como o Hernan trouxe e o que eu ouvi, é que existe uma cobrança muito grande por uma melhora, o São Paulo pode entregar mais, mas eles confiam que o Roger tem capacidade de reverter essa situação. Que ele tem potencial para evoluir, tem margem para evoluir, então a questão do Roger é isso. A vida dentro do CT ela é diferente da vida da rede social. Sempre fala isso. Sim. E no São Paulo não é diferente. O trabalho é um trabalho que tem variações, é um trabalho que o Roger puxa o jogador e tal. Só que assim, esse resultado contra o Vitória, ele deu até uma baqueada no elenco. Claro. Deu uma baqueada no elenco. Então, assim, o trabalho, ele segue no CT, é um trabalho que é bem avaliado pelos jogadores, só que assim, quando a coisa começa a tomar um corpo, quando a coisa começa a ficar muito esse papo de diz que diz, de bastidor e de pessoa próxima do presidente pressionando não sei o que, conselheiro e tal, é um sinal. É um sinal. A gente não pode ignorar os sinais. Claro. A gente não está aqui especulando e nem torcendo contra ninguém, contra o Roger, contra o Rui Costa. São dois excelentes profissionais. Só que assim, o bastidor do São Paulo tá chato, cara. No sentido de tem muita gente incomodada, tem muita gente opinando, tem muita gente pedindo mudança. E o Maciz... o Maciz, então, ele tem esse tamanho e ele tem essa assim, condição de manter a ideia dele, ou ele acaba cedendo por conta das questões políticas? A convicção do Maciz na troca de Hernan Crespo para Roger Machado, ela era a mesma dos seus pares de diretoria ali, o Rafinha e o Rui Costa. O Maciz, não é que ele foi na onda e aceitou e trocaram o treinador. Não, ele acreditava também naquilo. Naquela narrativa que foi construída da saída do Crespo, a chegada do Roger, o Maciz apoiou, o Maciz acredita naquilo, acreditou naquilo. Só que hoje, quando você tem uma pressão muito grande de pessoas próximas, de conselheiros, de oposição, de situação, aí a política ferve. Porque quando entra num ambiente político, as decisões são tomadas. Vide o Corinthians. Claro. Ou vai me dizer que o Dorival, com 2 títulos conquistados, se tivesse um ambiente político calmo no Corinthians, ele não estaria até hoje? Estável, exatamente. Então, aí, tem algumas perguntas aqui no chat que são interessantes. Eu não sei se o Bruno Andrade tem essa informação, mas, Bruno, estão perguntando se o Alexandre Barbosa pode ir pro São Paulo, do Botafogo. O Alexandre Barbosa, é que assim, o São Paulo, com a saída do Arboleda, olha o mercado de zagueiros. Quando eu perguntei sobre Alexandre Barbosa, me falaram, pode esquecer. Não tem como fazer esse movimento agora. É um jogador valorizado no Botafogo, é um jogador que ainda não renovou o seu contrato, mas tem essa discussão aí sobre renovação de contrato. É um cara que é querido, ídolo da torcida, não sei se é ídolo, mas perto disso, porque conquistou o que conquistou. Tá lá na história do Botafogo. Sim. Então, assim, o São Paulo fazer um movimento desse é estranho, assim, me chamaria muito a atenção. E o São Paulo não tá com grana para fazer esse tipo de movimento. Mas pode colocar jogador e tal. Vamos lembrar, o Pablo Maia teve uma fratura no rosto, né? Teve que passar por cirurgia, e era um jogador que o São Paulo tinha colocado como opção para troca na do Vitinho, quando teve aquele ensaio de troca com jogadores do Botafogo. Então, qual jogador iria, né?
Mas o São Paulo está no mercado sim, observando os zagueiros para a janela. A renovação do Barbosa, que o Hernan trouxe, é até a questão que, assim, ele tinha conversas avançadas para renovar com o Botafogo, o contrato dele acaba no final desse ano, só que o Barbosa e seu staff deram uma estagnada nas conversas, porque eles querem entender qual vai ser o projeto do Botafogo para os próximos anos. Se vai ter um time competitivo, um time que vai disputar títulos. Então eles deram uma esfriada nas conversas pela renovação por conta disso. Até o mesmo caso do Alex Telles, outro que é importante, ídolo do Botafogo, mas tem contrato que acaba em dezembro. E cabe muito time, hein, o Alex Telles? Ele já é um jogador com idade um pouco mais elevada, mas a mas experiência ele é dele... importante. Então, porque aí o Hernan depois completa também do Arboleda, mas só para lembrar, né, Bruno, além da questão do Arboleda, o São Paulo negociou o Ferrarese também. Com o Botafogo. Com o Botafogo. Então são dois, né, jogadores. Tanto que foi o Tolói que jogou, não foi? Tolói e o Matheus Doria tem jogado também. Não é, Bruno? Tem essa questão aí na defesa do São Paulo, de composição de elenco. Sim, mas eu vou olhar por outro lado também, a questão do bom relacionamento entre Botafogo e São Paulo. Foram várias as tentativas de trocas de jogadores do Falafon, que a gente colocou em cima da mesa vários cenários, várias hipóteses, mas de fato, agora entrando mais numa questão de opinião do que propriamente notícia, o São Paulo precisa urgentemente de mais um zagueiro, de mais um central, como a gente fala aqui em Portugal, confirmando aí essa saída do Arboleda, seja ela mais amigável ou menos amigável. É o seguinte, Dorival não foi contactado. Isso. Respeitando todas as apurações de colegas, de outras pessoas que estão aí falando que o Dorival já foi contactado pelo São Paulo, uma fonte muito, muito, muito próxima ao Dorival me diz que ele não vai conversar com ninguém que tenha técnico empregado. Faz parte da ética do Dorival. Ah, mas pode procurar o representante do Dorival, o Edson Codor. Cara, o Edson Codor é da família do Dorival. Eu acho que ele vai, beleza, vou conversar eu aqui, fica você aí debaixo do pano. Não é, cara, ali é tudo muito às claras. Então, assim, o Dorival não vai conversar com o São Paulo se o São Paulo tiver um técnico. Ele já fez isso, né? Tipo, no sentido de... O Corinthians. Não ia aí conversar. O Ramon... Beleza, aí só depois o Fabinho Soldado à época foi para Florianópolis, pegou um voo, ficou 2 dias lá em Floripa, Isso é verdade. negociando, com o Ramon já fora. Então assim, não adianta, eu vou continuar batendo nessa tecla, confio muito na pessoa que me contou, né? A pessoa assim é 10 de 10 essa fonte. Sei. Eu vou continuar acreditando. E assim, conheço essa pessoa já há muito tempo, que é próximo ao Dorival, desde, sei lá, 2010 talvez. Então assim, a pessoa tá junto com o Dorival, tá no dia a dia, e o papo é esse, cara, não teve conversa, não teve procura, não atenderia a ligação se fosse para falar sobre assumir o São Paulo agora com o Roger empregado. Mas para completar o São Paulo, a história do Arboleda. Estão perguntando se ele vai pro Santos. Eu não vi nada de Santos. Cara, começou um movimento na internet. E depois aí, né? eu tenho uma de São Paulo aí também. Depois que o Hernan falar de Arboleda. Uma boa de São Paulo. Quer ir nessa? Que essa aí gera, dinheiro pro São Paulo. Qual é então, Bruno? É boa essa. Perguntaram, aliás, de ingressos lá. vendidos. Eu vi que tava baixo, né? 11 mil. Tem uma campanha de Morumbi Zero. Nossa. Tem? Ontem eu postei o vídeo da camisa nova, e aí um monte de gente na minha rede social, nos comentários, Morumbi Zero, Morumbi Zero, Morumbi Zero. Não vou dar Porque vão lançar a camisa, vai jogar hoje, né? Vai jogar com ela hoje e contra o Vascão. Tá. Não vou Vamos ver se vai dar sorte, Viola. Bom, tinha sido baixo, então. Por enquanto tá baixo, mas, pô, gente, Sul-Americano eu acho que é um torneio importante. Mas assim, tem também uma parada. Primeiro que vai passar no Disney Plus. É verdade. Então a galera quer ficar em casa pra ver no tablet e tal. O Vini Moura narrando. Vini Moura. E aqui assim também é 7 horas do jogo, tem a questão do horário, mano. 7 horas é difícil de pegado. chegar, né? Morumba é foda. Mas quem for, vai assistindo pelo Disney Plus, chega lá. Disney Plus tá Porque aqui. Porque assim, eu vou dar a minha opinião. Carta Bruno Andrade. Carta Bruno Andrade. Vou dar a minha opinião aqui como conhecedor do clube e como quem gosta desse clube aí, assim, de graça. Eu gosto por gostar, enfim. Assim como gosto de outros, mas desse eu tenho um gosto especial. Um pouco mais, eu gosto um pouquinho mais. Cara, eu acho que assim, beleza, tá insatisfeito com o Roger?
está insatisfeito com a diretoria, está insatisfeito com o momento do clube. O momento do clube não é bom, é um monte de denúncia, um monte de gente sendo expulsa, só notícia ruim e tal. Mas vamos pensar que ir ao Morumbi, assistir a um jogo do São Paulo, ter essa oportunidade de ver jogadores como o Caleri, de ver um Rafael, que é um monstro, de ver o Marcos Antônio. Cara, é uma opção que, se você tiver a oportunidade, tiver essa opção de ir ao Morumbi, nem todo mundo tem, vá ao Morumbi. Porque concordo. assim, assistir o jogo, você não está assistindo o Roger, você não está indo lá pelo Rui Costa, você não está indo lá pelo ex-presidente, pelas denúncias, por Mara, por Douglas, que foram expulsos. Você está indo pelo São Paulo, Então, isso que eu ia você está indo falar. pela camisa, pelo escudo, pelo tricampeão mundial e tricampeão da Libertadores. Se você não gostar, esses caras o Esses São Paulo caras tem que passam. gostar deles. Tem que gostar do Rafael, tem que gostar do Caleri, tem que gostar de todo mundo aí, do Marcos Antônio. Mas se não for, é a camisa mais vencedora internacionalmente do Brasil. Não é verdade? É o clube brasileiro com mais títulos internacionais. Não é, Viola? Então pronto, vai lá ver a camisa do São Paulo. Carta Bruno Andrade foi bem usada. Foi. Às vezes a gente usa bem. Ô Bruno, qual que é a informação então envolvendo o São Paulo com dinheiro que pode pingar, é isso? Dinheirão. Pode pingar na próxima temporada ou pelo menos no próximo mercado. Enquanto vocês falavam aí de Dorival, de Arboleda, eu estava trocando mensagem aqui com algumas fontes em relação a uma informação que também me interessa aqui em Portugal. Então é 2 em 1, né? Portugal, Brasil. Inicialmente, até para ser justo com todos os envolvidos, mais cedo o Diário AS da Espanha trouxe uma pequena lista, uma short list de jogadores para o ataque que interessam ao Newcastle. E um deles é o William Gomes, ex-São Paulo, atacante, que tem comido, tá destruindo a bola aqui em Portugal, é líder com o Porto da Liga Nacional, vivíssimo na Liga Europa, então o William Gomes jogando muito bem, e eu pude confirmar que o interesse não só existe, como já há uma proposta do Newcastle em cima da mesa pelo William Gomes. Ainda não tenho o valor exato, estou tentando descobrir, espero ter essa informação ao longo do dia, ou pelo menos ainda ao longo ao decorrer aqui do Fala Fonte, mas é isso, o Newcastle da Inglaterra tem interesse, já fez uma proposta pelo William Gomes e o São Paulo tem 20% dos direitos econômicos do jogador. Quando negociou ele com o Porto, vale lembrar, também envolveu a troca pelo Wendel, lateral esquerdo, o Porto pagou 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, o São Paulo segurou 20%. Como eu não tenho ainda o valor dessa oferta, se são 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, não posso fazer a conta aqui dos 20%. Então, assim que eu tiver aqui a confirmação do número, do valor da proposta, a gente faz aqui o cálculo e diz quanto é que o São Paulo pode encaixar no meio do ano. Mas é isso, a chance é grande, porque o William Gomes está muito valorizado e o Porto caminha para ser campeão nacional e, quem sabe, campeão da Liga Europa. Importante, hein? Importante. Ó, o Vitor mandou aqui, ó, sou fã do Tintim Brabo. Vitor Souza mandou. Bom jogador, o São Paulo venceu muito barato, mandou o Lucas, é verdade? Cara, Então, verdade, né, Hernan? posso fazer uma perspectiva aqui de valores? Pode. O São Paulo vendeu ele por 9, e aí tinha uns bônus ali e tal, né? E aí, hoje o jogador vale a média entre 60 e 70 de euros, pelo menos é o aporte que o Porto quer. Nossa, que loucura. Isso não significa que a oferta do Newcastle é essa. Mas imaginar que se você vender entre 50 e 60, São Paulo tem 20%. Só esses 20% já cobriria muito mais do que a venda. Cara, que loucura. Vendeu barato. E assim... Ele tem uma multa de 80 milhões de euros, é a multa rescisória dele, enfim, é muito improvável o Newcastle pagar isso, e se você for analisar o que já tem saído na imprensa, não só espanhola, mas portuguesa, o valor que o Porto imagina, mas a informação que eu tenho, para além da questão da oferta, é que o Porto só vai responder e negociar de fato terminada a temporada. Como eu disse, falta descobrir o valor. Mas o valor que já circulou recentemente foi esse que o Hernan falou. Cerca de 50 milhões de euros seria o número mágico hoje para o Porto considerar uma venda. Então é só fazer aí uma conta, 20% de 50 milhões de euros.